Graça e paz, mulheres de Deus. Ouça a palavra que Deus envia ao teu coração. Acaso existe alguma coisa que passa despercebido aos olhos de Deus? Acaso existe alguma coisa que Deus não possa ver, que Ele não possa contemplar? Essa é a palavra que o Espírito Santo te envia. Aqui no livro de Salmos, no capítulo 16, no versículo 13, diz assim: Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Deus é aquele que vê, Deus é aquele que te contempla. Aqui Agar estava falando, porque a Bíblia diz que um dia Sara deu a sua serva ao seu esposo Abraão para que Abraão tivesse filhos com ela, porque até aquele momento Sara não concebia, estava envelhecendo. Sara, ela entrega a sua serva Agar para dar descendentes ao seu marido. Quando Agar concebe, ela despreza a sua senhora. Como diz o versículo 4 do capítulo 16 de Gênesis, a Bíblia diz que ela desprezou a sua senhora depois que ela concebeu. E então Sara fica angustiada e vai dizer isso a Abraão. E Abraão deixa que Sara resolva da forma dela. E Sara vai lá e humilha também Agar, como está aqui no versículo 6 do capítulo 16 de Gênesis. A Bíblia diz que Sara humilhou Agar e Agar fugiu da presença de Sara. Agar foi para o meio do deserto, estando ela grávida, e ali para ela era o fim. Ela achava que era o fim, que ela estava no fundo do poço, pois estava no meio do deserto, sozinha, grávida, e não tinha quem lhe ajudasse. Mas nada passou despercebido aos olhos de Deus. Deus vê quando você despreza alguém, mas Deus também vê quando você é desprezada. Deus vê quando você humilha alguém, mas Deus também vê quando você é humilhada. Deus vê todas as coisas. E quando Agar estava ali desesperada no meio do deserto, a Bíblia diz que veio um anjo do Senhor. Achando o anjo do Senhor a Agar, como está no versículo 7 do capítulo 16 de Gênesis. O anjo do Senhor desceu, achou Agar ali desesperada no meio do deserto. E o anjo diz assim para Agar: Volta para tua senhora e humilhe-te diante dela, humilhe-te nas suas mãos, porque tu terás uma grande descendência, o teu filho vai ser forte, ele vai prosperar. O anjo do Senhor faz promessas a Agar. O anjo do Senhor estava ali contemplando tudo, porque o anjo do Senhor estava vendo com os olhos de Deus. E então ele manda que Agar retorne para casa. E a Bíblia diz lá no versículo 13 que Agar percebeu que estava sendo vista, olhada, observada, contemplada pelos olhos de Deus. E ela diz assim: Tu és Deus que vê. Pois, disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Ele é aquele que te vê, ele é aquele que te enxerga. Somente humilha-te debaixo das potentes mãos de Deus. Se você precisar de arrependimento, arrependa-se, humilha-se diante de Deus. Peça perdão àqueles a quem você ofendeu. Perdoe aqueles que te ofenderam e deixa que os olhos de Deus contemple tudo e Ele te ajudará. O Senhor vai te ajudar se você for humilde, perdoadora, saber perdoar, saber pedir perdão. O Senhor vai cuidar de você, Ele vai cuidar da tua causa, Ele vai te tirar do meio do deserto, Ele vai te tirar daquela situação angustiante ao qual você está vivendo. Deus é um Deus
que vê, Ele te vê, Ele está contemplando tudo, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Ouça a voz do Senhor neste momento, ouça a voz daquele que te vê, que te pede para te humilhar, para confiar nele, porque Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da tua causa. Que o Deus de Abraão cuide de ti neste momento, que o Deus de Abraão, o Deus de Israel, seja contigo, que o Senhor te abrace, que o Espírito Santo te conforte, que o Senhor possa resolver a tua causa e abrir as portas dos céus ao teu favor em nome de Jesus, que o Senhor te dê sabedoria e graça para que você tenha humildade, para que você ouça a voz de Deus e seja abençoada, resgatada por Ele neste momento. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua casa, o teu lar em nome de Jesus, que Deus abençoe o teu trabalho em nome de Jesus, que Deus seja contigo nessa empresa, nesse trabalho, que Deus seja contigo no teu lar, no meio da tua família, que o Espírito Santo do Senhor seja contigo desde agora e para sempre em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus te envia. Ouça, absorva, guarde no teu coração as palavras de Deus, coloque em prática e o Senhor te abençoará.